Feliz 35 anos do Projeto de Juventude para Jesus. Sim, há 35 anos, Deus inspirou a comunidade católica Shalom esse belíssimo presente. Um projeto, uma estrutura pastoral dedicada à evangelização dos jovens. Neste vídeo, nós queremos fazer uma viagem no tempo. Iremos juntos com vocês lá em 1989, quando tudo começou. Passar pelos anos do Projeto Juventude até chegarmos no dia de hoje. Tudo isso para mergulharmos na grande alegria e sabedoria que Deus nos deu, a evangelização e a formação com criatividade à luz do carisma Shalom. Neste mini documentário, nós reunimos pessoas de várias gerações. Fizemos um encontro de gerações para poder falar de como foi o dia de fundação, os primeiros acampamentos, os primeiros grupos de oração jovem, os primeiros grandes eventos, até chegar nos jovens que estão perseverando até hoje. Reunimos pessoas como o Padre João Wilkes, o Carmadélio, o Messias Albano, o Padre Vitor Aragão e vários outros jovens que estão fazendo a experiência dele com Cristo no dia de hoje. Também jovens que fizeram parte do Projeto de Juventude, que estão perseverando até hoje. Embarca conosco nessa viagem. Nós queremos mergulhar na nossa essência e na grande sabedoria que Deus nos dá para transformar jovens em protagonistas da nova evangelização, sendo amigos de Jesus. Neste primeiro episódio, que tem por tema Projeto de Juventude para Jesus 35 anos, nós vamos ouvir sobre como foi a fundação do Projeto de Juventude, lá no dia 21 de maio de 1989. Vamos descobrir a missão do Projeto de Juventude, que é de evangelizar e formar jovens à luz do carisma Shalom. Vocês estão preparados? Vamos embarcar juntos nessa primeira viagem. E não esqueça de compartilhar esse primeiro episódio. Não se esqueça também de que temos um encontro marcado no Congresso de Jovens Shalom, dos dias 10 a 13 de outubro, aqui em Fortaleza, na Casa Mãe da comunidade. Bom documentário. Shalom. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, revisitar a história do Projeto Juventude para Jesus e da comunidade, porque o Projeto Juventude para Jesus é uma expressão do carisma da comunidade católica Shalom. Talvez muitos de vocês já conheçam a nossa história, mas preste atenção, nós sempre precisamos ir revisitando, fazendo memória da nossa história, porque isso vai clareando, vai esclarecendo cada vez mais profundamente quem nós somos. Com a fundação da obra Shalom, os jovens evangelizados passaram a colaborar para o crescimento da obra, inspirados por Deus e ouvindo ao seu chamado. E com isso, foi-se crescendo o público em torno da comunidade. Passamos a ter casais, famílias, crianças e adultos. E com este crescimento, o Senhor foi inspirando no interior da comunidade um trabalho exclusivo, voltado para os jovens. E foi assim que, através de um período de escuta e aprovação do Conselho da Comunidade, foi fundado o Projeto Juventude para Jesus, na cidade de Fortaleza, no dia 21 de maio de 1989. E perceber que nos anos 80 foram anos em que houve um grande impulso na pastoral juvenil a nível mundial, com São João Paulo II como Papa. E como é interessante a gente perceber que naquela década nasce a comunidade. Poucos anos depois do nascimento da comunidade, quando a comunidade já atingia famílias, atingia adultos, acabava que tinha mais grupos mistos do que grupos de jovens, a liderança da comunidade, o Moisés e outros, pensaram em dar uma nova ênfase, né, ao trabalho com os jovens e iniciar o Projeto de Juventude. E aí, graças a Deus, nós somos surpreendidos porque o ginásio Aécio de Borba, que é um ginásio que ainda hoje existe, que é ao lado do estádio Presidente Vargas, aqui em Fortaleza, nesse ginásio, dizendo melhor, nós promovemos o dia de lançamento do Projeto Juventude para Jesus. Dentro do evento, nós tivemos momentos de oração,
momentos de louvor, teve dança, em um tempo que ainda não era tão claro para nós a dimensão da arte enquanto instrumento evangelizador. Eu lembro demais eu não participei porque dança não é meu forte, mas um grupo bom de jovens se envolveram com esse ensaio das danças, né? Então teve dança, teve louvor, teve muita música, teve testemunhos e teve pregação. O lançamento do Projeto Juventude também foi um marco, porque foi o primeiro evento em que nós tivemos, oficialmente falando, a presença de um bispo, um evento nosso. Eu me lembro o meu aperreio, falando aqui na linguagem bem cearense, que eu tive quando eu estava lá em cima, eu estava coordenando o momento de louvor, aquela alegria própria, né, dos jovens, com muitos gestos, de mãos erguidas, e todo mundo cantando, e que de repente eu olho para a entrada do ginásio, e lá vem entrando Dom Aloysio Lorchard. E aí eu gelei, eu digo, meu Deus, o bispo está chegando. O que é que eu faço agora? Eu não sabia. O que é que a gente faz quando um bispo entra num ambiente nosso? Né? Só jovens, né? Eu também jovem na época. E aí eu mandei, diz para o Moisés que o bispo está chegando, porque eu estava num lugar privilegiado, eu estava lá em cima, então eu vi quando ele estava entrando. Moisés estava ali perto, também foi logo acolhê-lo, né? Aí aquela história, ele subiu, deu aquela palavra para nós, daquela bênção. Foi um momento também maravilhoso, porque nós sentimos a presença e a confirmação da igreja, né? Confirmando aquela inspiração que Deus havia nos dado. Eu lembro que uns 2 anos depois que eu tinha entrado no Projeto Juventude, uma liderança na igreja, não era da comunidade Shalom, olhando para a gente, uma pessoa que não gostava muito do Shalom, disse assim, isso é fogo de palha, isso vai passar. E eu disse, bem, daqui a alguns anos talvez a gente se encontre, aí a gente vai ver se é fogo de palha ou não, né? Então o lançamento do Projeto Juventude foi marcante porque foi uma profecia do lugar que o jovem ocupa e ocupará dentro da vocação. Foi um evento importante pela sua grandiosidade, claro, comparando com os eventos hoje, parece pequeno, mas para aquele tempo foi um evento grandioso. Foi um evento histórico também, porque foi um evento que agregou a cidade de Fortaleza. Então o lançamento também teve esta marca de sua abrangência, não foi apenas algo interno, não era nós conosco mesmo, mas era nós a serviço de todos pela evangelização e pela formação. Também foi marcante pela dimensão da arte, né? Essa primeira experiência de arte, uma profecia daquilo que Deus viria a confirmar em nosso trabalho evangelizador, um lugar privilegiado que a igreja ocupa na nossa vocação, né? De uma maneira geral, foi uma grande graça, uma grande experiência que Deus nos deu a partir do lançamento do Projeto Juventude para Jesus. Evangelizar e formar os jovens com ousadia e criatividade à luz do carisma Shalom. Essa é a missão do PJJ. E foi através dessa missão que o Senhor nos dava um novo olhar para o jovem e sentimos a necessidade de formá-los. E através disso nós utilizamos os grupos de oração, as assembleias, vigílias, a fundação da Escola Ronaldo Pereira, em vista de dar ao jovem a experiência de se compreender como parte do reino de Deus. Quem quer ser um pouquinho feliz aqui? Levante sua mão. Um pouquinho? Tenho pena de você. Eu não quero ser um pouquinho feliz. Não. Pouquinho? Não. Quem quer ser mais ou menos feliz aqui? Levante a mão. Aprenderam, né? Quem quer ser plenamente feliz aqui, diga eu! Sim, porque você foi feito para isso. Você não foi feito para as beiradas. Você foi feito para o tudo. Tudo! Iniciou ali, junto com o Projeto Juventude também, acho que um pouco antes, uma turma de liderança para os jovens. Então nós tínhamos o grupo de oração durante a semana e no sábado à tarde nós tínhamos a turma de formação de líderes do projeto. Então dessa turma fazíamos parte eu, Ronaldo, Cassandra, acho que a Teca também fazia parte e muitas outras pessoas que eu não vou fazer a lista de todos que eu lembro agora, né? A Escola de Liderança Ronaldo Pereira, ela começou, acredito que em 2011, e ali entre 2011 e 2012, foi feita com jovens que a gente desejava investir, né?
para poder evangelizar. A escola, ela buscava fazer um convite para um jovem de cada missão da comunidade. Eram cerca de 20 a 30 jovens que a gente chamava, né? Acabava que algumas missões mandavam mais, outras menos, mas sempre com a presença de jovens de fora do Brasil. Isso foi muito importante. O nosso desejo era espalhar uma formação de liderança sólida para os jovens, mas não uma formação qualquer, não uma formação fácil, tipo, a turma de líderes não é fácil o jovem participar, mas tudo bem, é mais acessível. Não, que o jovem saísse, se desligasse do mundo e vivesse uma experiência missionária, né? Ao mesmo tempo que em todas as missões, os jovens também recebiam convites, esses mais espalhados, para poder viver os retiros de liderança jovens. Mas na Escola Ronaldo Pereira, a gente buscava ter aquele olhar de Samuel para descobrir o Davi do tempo de hoje. Meu nome é Agnieszka, eu sou polonesa, eu participei da Escola Ronaldo Pereira em 2018. Para mim, a experiência que comecei a escola foi primeiramente uma experiência de muita graça, né? Uma experiência vocacional que eu tive nela. Eu me lembro das primeiras palavras, né, do Padre Vitor quando ele estava nos acolhendo, né, e convidando para colocar diante da comunidade que estava lá as nossas expectativas acerca desse retiro, né? E isso foi a minha expectativa, né, de discernir a minha vocação, de ter uma experiência vocacional. E realmente, assim, Deus se utilizou de uma forma muito grande, né, nesse retiro, dando-me a conhecer, né, por meio das formações, que foram muito importantes, mas também os momentos de oração, né, de reconhecer realmente o chamado à comunidade de vida, que eu me lembro, assim, que Deus estava gritando para mim nesse momento, né, e foi um momento fundamental, realmente, para minha caminhada vocacional e depois decisão de entrar na comunidade de vida. Eu sempre fui uma jovem muito alcançada pelo projeto Juventude para Jesus. A minha experiência com Deus foi no Acampus, minha experiência com o Carisma foi no Congresso de Jovens. E quando eu ingressei no vocacional, eu tinha um desejo muito grande de partir em missão. Já estava fazendo faculdade de administração e quando veio o convite da Escola de Liderança Ronaldo Pereira, eu acreditava que aquela era a grande missão que Deus tinha para mim. Eu sempre fui líder de turma, essas coisas, no colégio, assim, né? Mas quando eu cheguei lá na escola de liderança, eu descobri que, na verdade, era uma grande escola de amor, que eu não sabia amar. E liderar no Shalom é servir com amor, né? Então foi esse grande aprendizado de Deus que até hoje eu estou aprendendo, assim, né? E foi um mês incrível, né? Julho de 2017 marcou a minha história. E eu conheci os fundadores, pude também servir no acampamento. Foi a primeira vez que eu rezei por alguém, né? Fui pro Aleluia, evangelizar pessoas de outros lugares, assim. Foi uma experiência realmente completa, né? E o mais importante, lá eu pude assumir a vontade de Deus para minha vida e partir como jovem em missão. E hoje, né, consagrada, com a graça de Deus, posso também com gratidão por tanto que eu recebi a Deus, dar de graça, servindo no projeto Juventude para Jesus da Missão de Teresina. Através das vigílias, acampamentos de jovens, congresso para a juventude, o Senhor foi alcançando jovens no mundo inteiro, fazendo eles viverem uma experiência de terem a sua juventude encontrada à luz da igreja, do evangelho e do carisma Shalom. E você quer saber o segredo para tudo isso? O Ronaldo, ele sempre me perguntava, quando ele era meu formador, era a dimensão afetiva e efetiva da oração. Ou seja, se eu estava vivendo a fidelidade na minha oração e qual era a qualidade com a qual eu estava rezando. Então, a oração, uma vida fraterna, porque ao mesmo tempo, se a gente não tem relações profundas, a gente não persevera. Se forem relações só superficiais, a gente não cria raízes. E depois também trabalhar duro. Eu não lembro de um período na comunidade em que eu não tenha trabalhado duro. E acho que a gente não deve ter medo disso, não. Deve ter medo da ociosidade, deve ter medo do trabalho mole. Mas trabalhar duro, se a gente está com o respaldo da vida de oração e da vida fraterna, isso não quebra ninguém, não. Mas o trabalho duro, sem esse respaldo,
pode quebrar. A chave para abrir o coração de um jovem, Dom Bosco, ele escreve muito bem. Ele diz assim: não é necessário somente amar os jovens, é necessário que os jovens se sintam amados. Um jovem que se sente amado por Deus e pelos missionários de Deus, ele abre o coração e tem confiança. Um jovem que se sente amado, ele é capaz de ir ao infinito, de caminhar diretamente para Deus e de, inclusive, lutar com todas as suas forças contra o pecado. Hoje o projeto Juventude para Jesus está espalhado em mais de 30 países pelo mundo, seja como PJJ ou como Secretaria Jovem. E são muitos jovens que foram alcançados através da luz do carisma Shalom. E é nessa ousadia e criatividade que nós queremos celebrar os 35 anos. E nós queremos celebrar junto com você. Acompanhe o próximo episódio para saber mais sobre esta obra do coração de Deus. Feliz 35 anos! Quando fala acampamento, no primeiro momento, me vem a palavra desespero. Porque, gente, olha, nós sempre fomos loucos. E no começo nós éramos mais loucos ainda, porque, veja bem, olha a inspiração, juntar jovens, homens e mulheres, no mesmo ambiente, numa primeira experiência, sem estrutura de suporte nenhuma, nem tem gente suficiente, porque éramos poucos ainda,